Você está querendo privilégios para a pátria do Evangelho, quando o fundador do Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, viveu entre os mais pobres, entre os vilipendiados, os tristes, amparando viúvas, curando enfermos, levantando os paralíticos, dando luz aos cegos em meio da praça, socorrendo mulheres com suas crianças melequentas no colo, caminhando rotas de poeira em torno da Galileia e da Judéia, incompreendido pelos seus próprios discípulos, perseguido pelos da própria raça, pelos da própria etnia hebraica, para ser depois julgado injustamente pela autoridade romana, que lavou as mãos diante da justiça, para ser açoitado, sofrer torturas, carregar na Via Crucis aquela cruz enorme, sangrando os pés, recebendo de prêmio uma coroa de espinhos na cabeça para acabar e deixar a vida exânime, pregado numa cruz de ignomínia, esquecido dos próprios discípulos que o seguiam, a não ser João. Então, se o fundador do Evangelho viveu tudo isso na pobreza, na luta, na dificuldade, por que é que nós, na pátria do Evangelho, haveremos de pedir para nós prerrogativas especiais? E aí, Sidney, eu fiquei numa posição que eu queria ser uma barata e sumir debaixo da mesa, né? Tão sem graça que eu fiquei. E aí o Chico começou a falar sobre transição planetária, que era preciso que eu me atesse na revelação espiritual de Humberto de Campos, que não foi autoria do espírito de Humberto de Campos, que ele tinha acessado os arquivos superiores do mundo espiritual superior acerca da missão celeste do Brasil no concerto dos povos, e que eu tinha que compreender, ao contrário do que eu havia exposto, que a missão do Brasil não era material, não era uma missão do materialismo terrestre, mas era uma missão espiritual, porque nós temos uma responsabilidade imensa no concerto das nações para demonstrar que a vida continua, que a vida é imortal, que nós vamos vencer, sim, a decomposição do corpo na campa e transpor os séculos futuros, que nós podemos nos comunicar com os nossos entes queridos que residem no mais além, que existem múltiplos planos da vida espiritual e múltiplos planetas habitados por civilizações co-irmãs, e que tudo isso era função do Brasil demonstrar, através do Consolador, que era o espiritismo, que é o espiritismo cristão, a rememorar os feitos de Jesus, a nos lembrar de tudo quanto Jesus havia dito na Boa Nova da Redenção, a nos trazer o Evangelho de novo para o coração do povo, e que, por isso mesmo, tínhamos que fazer todo o possível dos nossos esforços para cumprir essa determinação celeste. Foi assim que começou a conversa sobre a transição planetária, sobre o ponto evolutivo da Terra e sobre a missão do Brasil neste concerto das nações, tendo em vista não o mundo de expiações e de provas que ainda vivemos nele, mas o mundo de regeneração que vem chegando.
E nessa conversa, então, ele explicou. Você se lembra, Geraldinho, no livro A Caminho da Luz, quando o espírito de Emmanuel escreveu acerca das reuniões celestes, das potências angélicas que dirigem o nosso sistema solar, e que naquela ocasião, em 1937, 38, quando o livro A Caminho da Luz, mais tarde, veio a ser publicado pela Federação Espírita Brasileira, naquela ocasião, Emmanuel afirmara que essas potências angélicas, das quais Jesus, nosso Mestre Senhor e guia da Terra, é apenas um membro celeste, que elas haviam se reunido nas proximidades da Terra por apenas 2 ocasiões. A primeira delas, na formação da Terra, há 4 bilhões e meio de anos atrás, e a segunda delas, quando nosso próprio Senhor, Divino Mestre, nasceu na face do mundo, na manjedoura humilde, na Galileia, há quase 2000 anos. Pois bem, e que Emmanuel previa naquela ocasião que até o final daquele século XX, né, que era naquela ocasião era deste século XX, que essas mesmas potências angélicas estavam programando uma terceira reunião na face da Terra. Aí eu disse ao Chico, não, Chico, eu me lembro sim. Aliás, este é um dos livros de minha preferência. É um dos meus preferidos de sua psicografia. E ele então completou, pois então, esta terceira reunião prevista para o Emmanuel no A Caminho da Luz já ocorreu. Ela ocorreu no dia 20 de julho de 1969, quando a Apollo 11 da NASA, dos Estados Unidos da América, fizeram o primeiro pouso humano na face da Lua. E os astronautas, dentre eles Louis Armstrong, desceram, não é, na face lunar. Aquele dia foi o dia em que as potências celestes novamente se reuniram na face terrestre, que essas potências angélicas se reuniram para decidir sobre o futuro da Terra. Por quê? Pela primeira vez, o homem havia saído da face terrestre e havia pousado em outro corpo celeste, que é a nossa Lua.